Quem foi Karl Marx? Foi um dos mais importantes intelectuais do século XIX, que influenciou o percurso da história mundial no século XX, ou foi um diabo responsável por dezenas de milhões de mortes nos regimes comunistas? Para poder entender o Marx, na verdade, para poder entender qualquer tipo de intelectual, ou de processo histórico, ou de movimento, a gente tem que entender o contexto de onde ele fala e onde ele estava e com o que ele dialogava. Talvez seja um erro comum na academia, pelo menos na minha época, quando eu fiz filosofia, foi um erro que eu acho que havia no estudo da filosofia, que é pegar o texto, pegar o Capital, pegar o Manifesto Comunista, descolado da realidade, descolado daquele contexto. Então você lê a obra e você não sabe com o que aquilo ali está falando. O Marx começou a escrever por volta do ano de 1835. E o que aconteceu nesse período? A Inglaterra e outras partes da Europa, como a Bélgica, como a França e como os Estados Unidos também, estavam passando pelas primeiras fases da Revolução Industrial. E isso causou uma mudança social dramática. Realmente transformações profundas na sociedade, porque as pessoas saíram do campo, foram para as cidades. Na Inglaterra começou na região de Lancashire, que é onde está Manchester, e ali houve uma explosão demográfica com pessoas vivendo nas condições mais degradantes imagináveis e com horários de trabalho absurdos. O que se sabe é que nessa época a média de horário de trabalho era de 18 horas e crianças trabalhavam entre 12 e 18 horas por dia, tanto nas fábricas de tecidos, nas fábricas de vidro, nas minas de carvão. Então as crianças ganhavam entre 10% e 20% do salário de um adulto. O que aconteceu? Um capitalista, o dono de uma fábrica, o dono de uma empresa, preferia contratar uma criança do que contratar um adulto, porque o lucro seria muito maior. Ou seja, nessa época, 2/3 dos trabalhadores eram crianças. E como os salários eram muito baixos, a classe trabalhadora vivia numa penúria extrema. Era realmente uma vida degradante, viviam em cortiços, famílias inteiras, ou várias famílias dentro de uma casa. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa havia essa realidade. Um fotógrafo chamado Jacob Riis fez um livro de fotografia retratando a vida dos americanos nesse período, que se chama How the Other Half Lives, que é como a outra parte da população vive, né? E ele mostrou a situação dos cortiços, das fábricas, das ruas onde essas pessoas moravam, e era realmente uma situação inimaginável para os dias de hoje. Bem, em algumas cidades brasileiras você tem uma situação inimaginável também para quem é a parte mais pobre da população. Então era com essa realidade que o Marx e também o Engels, que depois se tornou um dos maiores colaboradores do Marx, dialogavam. Era isso que eles retratavam, era isso que eles viam, e era contra isso que eles lutavam. Segundo Marx, a classe assalariada, essa nova classe trabalhadora, tinha uma vida muito pior do que a dos escravos. Segundo ele, era uma nova escravidão. Porque durante a escravidão clássica, né, a escravidão tradicional, o senhor de escravos tinha uma obrigação de manter os seus escravos saudáveis. Porque era um grande investimento de dinheiro para comprar um escravo, então eles tinham essa obrigação de manter os escravos saudáveis para poder trabalhar e produzir. Já com a Revolução Industrial, o capitalista, o dono de uma fábrica, não tinha a obrigação de manter os seus funcionários saudáveis e bem alimentados, porque havia uma grande oferta de mão de obra, ou seja, se um trabalhador ficasse doente, se um trabalhador se machucasse ou não pudesse trabalhar mais, ele mandava embora aquele funcionário e contratava outro. Assim, ele podia manter os salários mais baixos possíveis e os trabalhadores num estágio de sobrevivência mínimo. Hoje em dia, a gente já não encontra isso, já não encontra essas condições de trabalho absurdas nos países desenvolvidos. Isso aí foi projetado, foi transplantado para os países pobres, para os países em desenvolvimento. Então, hoje, quem vive em condições degradantes tanto de saúde quanto de condições de trabalho, são os países mais pobres. Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, países africanos, países latino-americanos, que estão passando por essas lutas hoje. Estão passando por essas lutas de regulamentação de trabalho, de melhores condições de vida, de melhores condições sociais. O que se diz é que o trabalho do Marx se divide em duas fases. Alguns teóricos dividem em duas fases. O Marx alemão e o Marx britânico. O Marx alemão é o Marx filósofo. É a primeira fase do Marx, quando ele acabou de sair da faculdade, quando ele acabou de sair de um grupo chamado de Jovens Hegelianos. Ele ainda é muito influenciado por Hegel, pela dialética hegeliana, que ele inverte, ele a transforma no materialismo dialético. E nessa primeira fase o que ele faz é combater intelectualmente, filosoficamente, outros intelectuais da Europa. Ele enfrenta os anarquistas franceses, representado pelo Proudhon, ele enfrenta outros intelectuais alemães. Então nessa fase ele escreve livros contra-argumentando, combatendo, atacando seus opositores,
tanto na imprensa, quanto em livros, quanto em movimentos sociais trabalhistas que ele se envolve nesse período, e ele vai se mudando pela Europa em vários países. Ele é perseguido da Alemanha, ele vai para a França, na França ele é perseguido também, vai para a Bélgica, e por fim ele acaba tendo que se mudar para a Inglaterra, onde começa a segunda fase da produção dele, uma fase de desilusão, quando ele já não acredita mais que a revolução vai acontecer em breve. Porque na primeira fase ele imaginava que a revolução trabalhista iria acontecer em algum momento, né? Fosse na França, fosse na Bélgica. Mas na segunda fase ele já está mais pessimista, então ele passa a ser o Marx britânico, que é o Marx economista, quando ele investiga o capitalismo, tenta entender os mecanismos do capitalismo e como, em algum momento, esse sistema vai ruir e dar lugar ao comunismo. Nesse período ele passa a trabalhar na sua maior obra, que é o Capital, então ele dedica décadas para o Capital, passando dias e dias investigando, lendo os autores britânicos como Adam Smith, como David Ricardo. E nessa época ele passa mais recolhido, realmente investigando e alienado de seus antigos aliados, muitos dos quais tornaram inimigos do Marx depois. E quando você vê a vida do Marx, boa parte da vida dele foi na extrema penúria também. Foi uma vida de dificuldades, em parte autoimposta, porque ele não arranjava nenhum trabalho, né? Ele não conseguia manter o trabalho dele em nenhum dos jornais para os quais ele escrevia. Muitos dos artigos publicados em nome dele nos jornais ao redor do mundo foram escritos de fato pelo Engels, também porque ele gastava muito mais do que ele recebia. Ele tinha uma ajuda que o Engels enviava para ele, né? Periodicamente o Engels mandava uma graninha lá para o Marx, mas ele gastava muito mais. A esposa dele, que era de uma família de aristocratas na Alemanha, os Westphalen, quando entravam dinheiro, eles compravam móveis, eles se mudavam para casas mais suntuosas. Então ele tinha uma vida desregrada com a grana mesmo, ele não sabia controlar o dinheiro, e gastava muito mais. Então teve períodos no qual ele tinha uma renda um pouco maior e mesmo assim gastava um monte, e em períodos no qual ele estava em dívidas profundas, realmente na miséria, com grandes dificuldades para comprar comida, para poder pagar aluguel, e muitos dos filhos dele acabaram morrendo por causa dessa extrema pobreza, por causa de doenças. Então ele teve uma vida muito difícil, de fato, boa parte da vida dele foi bastante difícil, tanto pelas dificuldades do período mesmo, né, de quem era pobre, quanto pela ingerência dele, pela incapacidade dele de cuidar do dinheiro. Ou seja, é impossível pensar na produção do Marx, na obra do Marx, sem pensar nesse contexto que ele viveu, tanto da Revolução Industrial, quanto da vida pessoal dele, quanto da influência intelectual que ele sofreu do Hegel e dos filósofos alemães e britânicos que depois ele estudou. A teoria dele tem muitos equívocos, tem muitas incorreções, o que é a coisa mais natural desse mundo, gente. Você pensa num filósofo, num economista, trabalhando no século XIX sobre o capitalismo, nas primeiras fases do capitalismo. Então há muita coisa que ele concebeu naquele período, que ele entendeu naquele período e que hoje já não se aplica mais, pois o capitalismo se transformou muito, se revolucionou, se reinventou. É um sistema econômico que tem uma grande capacidade de expansão e de renovação, ou seja, aquilo que o Marx viu no século XIX já não se aplica em muitos aspectos ao capitalismo do século XXI. Marx pensava que o comunismo só seria possível nos últimos estágios do capitalismo, e ele pensava que isso aí era no século XIX já. Mas, segundo ele, quando o capitalismo chegasse nos seus últimos estágios, ele ruiria naturalmente, ele começaria a se deteriorar, e assim a classe trabalhadora poderia fazer uma revolução e tomar o controle e implantar o comunismo. Muitos estudiosos do Marx acreditam que ele não aceitaria a revolução que houve na Rússia, ou na China, ou em Cuba, como comunistas, porque eram sociedades agrárias, sem um grande desenvolvimento do capitalismo nelas, e pela teoria dele não se enquadraria como o comunismo. Mas realmente é difícil prever qual seria a visão dele sobre esses movimentos no século XX. Até o momento, o capitalismo provou ser um sistema muito sólido, capaz de se preservar, de fixar suas raízes. Talvez em algum momento no futuro distante, ele desapareça e dê lugar a outro sistema. Me parece quase provável isso, mas o que virá depois do capitalismo é difícil prever. Mas eu reforço. Para você entender o Marx, para você entender a teoria marxista, você tem de compreender o contexto do século XIX, da Revolução Industrial. Sem isso, você vai tentar ler a obra dele de uma maneira completamente equivocada. O Marx falava para os trabalhadores, para os intelectuais do século XIX. Ainda há alguma coisa que pode ser aproveitada hoje, mas, no geral, a teoria dele está situada naquele momento. Ele é um filósofo importante, ele é um dos fundadores de uma disciplina chamada economia política, mas a mensagem dele, as ideias deles estão situadas naquele contexto. Se você tem interesse em saber mais sobre o Marx, em conhecer mais sobre a personalidade dele, né, quem ele foi, porque agora, hoje, está se celebrando 200 anos do nascimento do Marx, você pode ler a biografia extraordinária do Francis Wynne, Karl Marx,
E também tem um filme que foi lançado recentemente chamado O Jovem Karl Marx, que é bastante fiel historicamente, é bastante interessante o filme, bastante divertido até, no qual mostra essa primeira fase dele, o Marx alemão, né, o Marx filósofo, quando ele está participando dos movimentos sociais na França e na Bélgica, e acaba no momento no qual ele escreve o Manifesto Comunista. Então vale conferir a biografia do Marx e esse filme, porque são interessantes, e você pode também entender o contexto no qual ele produziu essa obra e para quem ele estava falando. Realmente, no fundo, ele era apenas um humano, era apenas um intelectual, apenas alguém com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, com as suas virtudes também, que compreendeu de maneira extraordinária a sua época e que influenciou vários intelectuais posteriormente. A frase clássica dele: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Serviu de inspiração para vários intelectuais, para vários filósofos no século XX. Você vê vários pensadores que são engajados com movimentos sociais, com movimentos revolucionários, de transformação da sociedade, de não apenas interpretar a sociedade como faziam os filósofos da antiguidade, mas também de, através das ideias, através do pensamento, como mudar para melhor o mundo. Nem sempre funciona, às vezes muda para pior também. Então confie nessas sugestões de leitura e de filme. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!